Estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Uma pesquisa realizada pela organização Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal do México colocou 3 cidades baianas em uma lista das 50 mais violentas do mundo. O ranking se baseou em dados de 2018 e colocou Feira de Santana na 14ª posição, com 63,29 homicídios para cada 100 mil habitantes. Vitória da Conquista na 22ª colocação, com 50,75 assassinatos. E a capital baiana, Salvador, em 29º lugar, com 47,23 mortes. Para falar com a gente sobre este assunto, a gente recebe agora o antropólogo e também professor da Universidade Estadual do Sudoeste, José Ricardo Marques dos Santos. Boa noite, professor. Boa noite. Seja bem-vindo aqui aos estúdios Obrigado. da TV UESB. Eu começo então perguntando, professor, que fenômeno social é esse? A violência urbana. Esses dados dessa pesquisa revelam para a gente que Vitória da Conquista se destaca como a 3ª cidade baiana do interior do estado mais violenta. Então, como que a gente pode avaliar esse cenário? Bom, primeiro que esse dado ele não é novo. Na verdade, em pesquisas anteriores, a cidade já aparecia entre as mais violentas do Brasil. E essa pesquisa, na verdade, ela é sobre as mais violentas do mundo. Então, na verdade, pela pesquisa, a Vitória da Conquista está entre as cidades com mais de 300 mil habitantes violentas do mundo. Então, essa é uma particularidade que está colocada ali pela pesquisa. Então, na verdade, a gente tem uma continuidade do fenômeno, assim, num período razoavelmente grande do tempo. Então, quando eu penso a violência, aí eu precisaria, por exemplo, olhar esses dados, ou alguém fazer uma pesquisa sobre ele, para a gente conseguir se desagregar eles, que a gente chama na sociologia de desagregar. Que seria o quê? A gente pegar os BOs, a gente investigar as razões pelas quais as pessoas são mortas dentro da cidade. E também fazer uma análise sobre os lugares onde elas morrem e de que forma elas morrem. Que essas mortes, os assassinatos quase sempre são vítimas por crimes violentos, e esses crimes geralmente eles têm relações muito específicas. Então, isso era um ponto que a gente precisaria para pensar mais o que acontece na cidade. Como a cidade passou recentemente, o Brasil passou por uma condição de melhora econômica num curto período de tempo, mas mesmo assim o fenômeno ele continuou, quer dizer que isso pode indicar que essas razões, essas mortes, têm outras razões que não só a econômica. Então eu teria que entender melhor a sociedade da cidade, para eu poder começar a pensar melhor a relação entre as características da cultura da cidade, da organização da cidade, e, por outro lado, as questões que são sociais, que vão se aparecer também nessa pesquisa. Eu acho que o dado, como ele é bruto, ele acaba não mostrando essas diferenças que podem haver aqui. Acho que um primeiro ponto que a gente não pode deixar de pensar é que a sociedade brasileira, no geral, ela é violenta. Então, a violência ela é um fenômeno estrutural do Brasil, não de agora, há décadas já. Então, o fato de você ter as cidades grandes ou médias do Brasil extremamente violentas, não é algo também que é novo. Assim, isso é uma questão que já vem sido colocada desde a década de 60 por pesquisadores da área de violência, que de alguma forma esperavam que no momento que a gente passasse para a democracia, que a violência ela pudesse diminuir, e não foi o que aconteceu. Então, as próprias pesquisas relacionadas a esse tema, quando elas passaram a acontecer, mesmo no momento democrático, depois de 1985, perceberam que os dados sobre a violência eles vieram crescendo durante o tempo. Mas aí o que acontece, professor? Há realmente assim, a ausência de políticas públicas, uma segurança pública mais eficiente? O que está faltando? Por exemplo, quando a gente vê o cenário atual, desemprego com mais de 13 milhões aí batendo recordes, em relação à estrutura econômica do nosso país. Isso também é um fator que pode influenciar, não só esse, mas entre outros. Então, assim, o que está faltando de fato, dentre as políticas públicas que o Estado, o governo, ele pode promover para que a gente possa ter esses índices aí diminuído pela metade, enfim, ou ter realmente assim, um sonho utópico de uma sociedade cada vez mais humana, mais justa, sem violência? Acho que está mais próximo dos governos, principalmente os estaduais, eles fazerem reformas, eles se dedicarem mais à educação. Que acho que é o ponto que é possível da gente pensar uma forma de a gente ter uma educação mais humana dentre as pessoas dentro da cidade. Então, por exemplo, a gente conseguir
ter dentro das escolas a construção do respeito às minorias que fazem parte da sociedade brasileira, assim, a pobres, a negros, mulheres, né, que são os três mais afetados pelos assassinatos que acontecem no geral no Brasil. Acho que isso está mais próximo dos governantes eles conseguirem fazerem um debate, eles conseguirem aprofundar. Por outro lado, a questão da segurança é mais complexa, porque envolveria você repensar a polícia, você teria que ter políticas para a polícia melhores, né, você ter condições de você oferecer aos policiais melhores condições de vida, assim, colocar para eles melhores condições de emprego, né, aumentar os salários, reduzir a exposição dos policiais ao perigo, para que ele possa ter menos situações de estresse durante o seu trabalho. Isso provavelmente poderia trazer mudanças, isso provavelmente traria mudanças. Mas eu acho ao mesmo tempo que nós nunca estivemos mais distante disso do que hoje, nessa discussão. O cenário realmente é muito negativo. O cenário é negativo para que você consiga pensar reformas que sejam efetivas da segurança pública, que você consiga dar segurança ou atender à expectativa de segurança das pessoas. Esse momento é muito negativo nesse sentido. Por outro lado, seria possível você aumentar políticas públicas específicas, onde você conseguisse dar condições de proteção para essas populações mais atingidas, como, por exemplo, mulheres. Você tem, por exemplo, alguns lugares, só 2% do Brasil, das cidades do Brasil, tem o que a gente chama de casa-abrigo, que é quando a mulher ela pode recorrer à assistência social da cidade para pedir para que ela possa, de alguma forma, ir para um espaço e escapar da violência doméstica. Assim, grande parte das mortes vem de mulheres. Assim, são mulheres mortas pelos seus companheiros, namorados, pelos seus ficantes e etc. Então, essa era um ponto que a gente poderia atacar mais diretamente, que poderia estar na mão dos prefeitos, conseguir fazer isso. Porque não é uma questão que você exige gigantescos recursos para que você possa fazer. Outra coisa é você melhorar acesso à universidade, você conseguir que as prefeituras entendam que elas precisam investir também em condições para que os seus alunos no terceiro colegial possam vir fazer universidade na UESB, na UENEB, na UESC, que eles possam chegar a esses espaços. Assim, ele poderia proteger melhor os seus estudantes. Isso também está na mão dos prefeitos, falando de modo geral. Né? Ele poderia conseguir fazer isso, porque isso tem algumas decisões que estão na mão de prefeitos, algumas que estão na mão dos governadores e outra que está na mão do governo federal. Então, também, como não há articulação entre esses três poderes, e nesse momento parece não haver nem a curto nem a médio prazo possibilidade para isso, então a questão de você repensar a segurança vai ficar mais para frente, ou se houver isso mais para frente, talvez um longo período de tempo. Infelizmente, né, professor? Infelizmente. Professor, a gente agradece as suas informações, os seus esclarecimentos aqui no ESB Notícias, segunda edição. Com certeza o senhor irá voltar aqui mais vezes para discutir com a gente essa temática que é tão importante, falar sobre violência, falar sobre políticas públicas que possam realmente diminuir esses dados tão aterrorizantes que a gente tem mostrado, que a gente tem falado. E Vitória da Conquista não escapa dessa regra. Então, assim, muito obrigado, professor, pela sua participação. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. E no próximo bloco a gente volta com mais informação e conteúdo para você. É um minuto só.